Vamos lá, pessoal, voltando aqui com a nossa Lei de Improbidade Administrativa, dando continuidade, vamos ver agora o parágrafo 5º da LIA, tá bom? Tem grifo, professora? Tem, mas é bem menos, né, pessoal? O pior, sinceramente, já passou. Tem bastante coisinha ainda aqui pra frente, mas o que era pior aí, que nós precisamos mesmo levar pra prova, já passou, tá? Nós vamos ter lá no finalzinho alguma coisinha, mas daqui pra frente eu prometo pra vocês que vai ser bem mais tranquilo, bem mais sossegado em relação a ela, tá bom? Vamos lá, continue me acompanhando aí pelo material de apoio disponibilizado na área do aluno, tá bom? Vamos lá, parágrafo 5º. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não pode superar o montante indicado na petição inicial. Pessoal, tudo que você indica na petição inicial tem que ficar ali na teoria das margens. O juiz não pode decidir além do que está na petição inicial, tá bom? Então é isso que o parágrafo 5º quer nos dizer. Grifei porque isso aqui também é novo, tá? Isso é novidade na lei. Parágrafo 6º. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, nós fazemos uma estimativa do dano, permitida sua substituição por calção idônea, fiança bancária, seguro-garantia, ok? Requerimento do réu ou a sua readequação. Então vamos lá, eu faço um pedido ao Ministério Público na petição inicial, faço um pedido de indisponibilidade de bens no valor de 10 milhões, vamos supor uma casa. O réu, na ação de improbidade administrativa, diz: olha, eu não gostaria que essa casa ficasse aí indisponível para venda ou para futuras transações. Por isso eu vou calcionar o juízo, tá? Eu vou calcionar mediante uma fiança os 10 mil reais. Eu deposito em dinheiro os 10 milhões de reais. Deposito em dinheiro, pode ser? Pode, sem problema nenhum. Eu não preciso colocar este bem indicado em disponibilidade se ele por qualquer outro meio idôneo calcionar o juízo, tá bom? Parágrafo 7º. A indisponibilidade de bens de terceiro vai depender da efetiva demonstração de ocorrência dos ilícitos apurados, ou, quando for pessoa jurídica, daquela instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá bom? Esse incidente, ele é um instituto aí do direito civil e processual civil, tá? Que não cai para vocês, mas acontece, pessoal, aqui dentro da Lei de Improbidade Administrativa, que para fazer a indisponibilidade de bens de terceiro, e se este terceiro for pessoa jurídica, que eu preciso de um incidente de instauração de desconsideração da personalidade jurídica, tá bom? Parágrafo 8º, aplica-se a indisponibilidade de bens, tá? Regidas aí pela tutela provisória e de urgência, o Código de Processo Civil. Isso aqui, pessoal, na verdade, para vocês que vão fazer concurso policial, não faz muita diferença, tá bom? A banca pode cobrar? Claro que pode, ela pode te cobrar qualquer coisa dentro da LIA. E o meu papel aqui é esgotar a Lei de Improbidade Administrativa com vocês. Mas é uma aposta? Minha não. Mas pode cair? Com certeza, pessoal. Mas não é a minha aposta, questões de Código de Processo Civil aí, ou questões processuais para você neste sentido aqui, tá bom? Parágrafo 9º, da decisão que defere ou indefere, vai caber um recurso chamado de agravo de instrumento. É uma aposta? Também não, pessoal. Por quê? Porque agravo de instrumento é matéria processual civil, tá? Na matéria de recursos, no que tange a recursos processuais civis. Mas está lá no seu edital, Lei de Improbidade Administrativa. Este artigo faz parte, este inciso faz parte, este parágrafo faz parte da Lei de Improbidade Administrativa. Então, eu preciso que vocês saibam que do deferimento ou do indeferimento vai caber um recurso judicial chamado de agravo de instrumento, tá bom? Vamos lá? 10º, tá? Parágrafo 10º. Meu Deus, professora, tá todo grifado. Sim, tá todo grifado, porque ele é importante, tá, pessoal? A indisponibilidade vai recair sobre os bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento de dano ao erário, tá? Sem incidir sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimos patrimoniais decorrentes da atividade ilícita. Pessoal, vamos supor que eu comprovei que o dano ao erário foi de 10 milhões. De quanto é a indisponibilidade de bens? 10 milhões. Mas, professor, ainda tem a multa ainda? Sim, a multa é calculada depois. Os 10 milhões do erário eu vou garantir. O resto eu vejo depois, lá no final da ação, tá? O que eu garanto através da indisponibilidade de bens, através do bloqueio, para ficar mais fácil para vocês, dos bens, é o ressarcimento integral do dano ao erário, tá? É o cofre público. Isso eu vou manter intacto. É a questão de multa civil ou acréscimo patrimonial aí, eu vou discutir
durante a ação e vou ter isso aí calculado ao final, quando o juiz proferir a sentença. Beleza? 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar. E é o que eu estava falando para vocês. Prioriza, tá, pessoal? Por quê? Porque é mais fácil de colocar a indisponibilidade sobre estes bens aqui. Então, quando eu tenho uma ordem de indisponibilidade, eu vou ver se o réu ele tem um dos seguintes bens, porque se tiver, eu vou priorizar para deixá-los indisponíveis, tá? Prioriza-se veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes. O que é semovente, pessoal? Que se move por conta própria. Gado, por exemplo, é semovente, tá bom? Gado, por exemplo, é semovente. Navios, aeronaves, ações e cotas em sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, claro, se ele não tiver nenhum desses bens, na inexistência desses bens, o bloqueio daí em contas bancárias de forma a garantir a subsistência dele, tá? E também a manutenção da atividade empresária no caso de condenação aí ou da pessoa jurídica será ré no processo, tá? Então vamos lá. Se eu não tiver veículo, não tenho carro, não tenho casa, apartamento, bens imóveis, não tenho nada móvel, tá? Móvel, por exemplo, pode ser obra de arte, tá bom? Não tenho semovente, por exemplo, gado. Não tem navio, não tem aeronave, tá bom? Não tem ação, não tem cota em sociedade empresarial. Não tem pedras preciosas, nem metais preciosos, não tem joias, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pedir o bloqueio das contas bancárias. Vou pedir o bloqueio das contas bancárias. Então, pessoal, nós não começamos a bloquear conta bancária. Nós começamos a bloquear bens imóveis, veículos, semoventes, bens móveis, joias, tá ok? Que a lei diz aí, pedras e metais preciosos. E se não tiver nada disso, eu bloqueio a conta bancária, tá bom? De forma, claro, a garantir a subsistência do acusado. Vamos supor que eu vou lá e bloqueio toda a conta bancária dele. Como é que ele vai comer? Como é que ele vai beber? Como é que ele vai pagar as contas, né? Não tem como, eu preciso garantir pelo menos o mínimo para que ele possa sobreviver, tá bom? Então, cuidado com isso aqui, é a ordem de preferência, é a priorização do bloqueio, da indisponibilidade dos bens do réu em ação de improbidade administrativa. Parágrafo 12 e 13, o juiz ao apreciar o pedido, tá, da indisponibilidade, vai observar os efeitos práticos da decisão. Pessoal, esse efeito prático da decisão quer dizer o que vai acarretar se ele deferir e o que ele vai acarretar se indeferir. Então, vamos lá. Que é vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação do serviço público, tá bom? Parágrafo 13, é vedada a decretação de indisponibilidade de até 40 salários mínimos depositados pelo agente em caderneta de poupança. Então, ele tem aí até 40 salários mínimos que não podem ser mexidos, tá bom? Eu não posso fazer o bloqueio, não posso pedir a indisponibilidade em até 40 salários mínimos, desde que estejam depositados em poupança, tá ok? Caderneta de poupança ou em conta corrente, né? É a conta dele, ele tem esse limite de 40 salários mínimos como garantia. 14. É vedada a decretação de indisponibilidade de bem de família. Pessoal, bem de família é um conceito extraído lá do Código Civil, tá ok? Bem de família é conceito extraído do Código Civil. É vedada a decretação da indisponibilidade do bem de família. Por quê? Pode ser, pessoal, que este bem, considerado bem de família, tá? Seja um bem lícito. Pode ser que seja um bem lícito. Por isso que eu não posso decretar a princípio. E aí vamos lá continuar na nossa leitura. Salvo, ou seja, se eu comprovar que este imóvel, que era considerado lá bem de família, ele é fruto da vantagem patrimonial, tá bom? Ele é fruto aí da improbidade, da corrupção administrativa. Neste caso específico, eu posso, mesmo que seja bem de família, fazer a indisponibilidade dele, tá bom? Mas lembre-se da regra. Em regra, eu não decreto indisponibilidade de um bem de família, tá? Da casa em que a família mora, por exemplo, tá bom, pessoal? Da casa, da residência da família. Porque pode ser que esse seja um bem lícito, salvo, e aí eu posso decretar, se esse bem é oriundo aí da corrupção administrativa, beleza? Aí sim eu posso fazer esse bloqueio.
atualização de 2021. Vamos lá. Da efetiva ocorrência do dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e as condutas previstas no artigo 10. Isso quer dizer que a aplicação das sanções independe de tudo isso, tá bom? E também depende de aprovação ou rejeição de contas pelo Tribunal de Contas. Falar, ó, vamos supor aí que um agente público, um prefeito municipal aí de um município X, que as contas dele foram aprovadas. Ele está sendo acusado de ato de improbidade administrativa e ele alega o seguinte em defesa. Ele fala, olha, mas o Tribunal de Contas aprovou as minhas contas. Pessoal, a lei de improbidade administrativa diz que a aplicação da sanção independe do Tribunal de Contas ter aprovado ou não as contas dele, entendeu? Isso não é pré-requisito, isso não obsta a ação de improbidade administrativa. Que legal que o Tribunal de Contas aprovou, mas o Ministério Público, o MP, está investigando, está processando o agente público aí por um ato de improbidade administrativa, beleza? Vamos lá. Como eu já falei para vocês, pode anotar no seu caderno, tá? Somente ações dolosas, pessoal. Cuidado com isso, tá bom? Somente ações dolosas. O que acontece? Antes de 2021, eu poderia ter hipóteses de improbidade administrativa causadas por dolo ou culpa. Hoje, só tenho a possibilidade de modalidade dolosa, tá bom? Só por dolo. Coloquei um gancho aqui para vocês, pessoal. Esse gancho é constitucional, esse gancho cai sempre em prova e esse gancho é batido, tá bom? Eu preciso que vocês saibam, mas não tem segredo nenhum. É um gancho aí que é oriundo da lei civil, né? Que nós falamos aí em herança, em transferência de bens, porém está aqui, ele é constitucional e ele está na lei de improbidade administrativa. Vamos lá. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público, tá bom? O herdeiro, no caso, tá bom? Que é o sucessor, ou se enriquecer ilicitamente, ele também está sujeito às combinações da natureza patrimonial da lei de improbidade administrativa. Exemplo, o herdeiro também tem que ressarcir o erário, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, você fala assim, nossa, mas morreu e vai deixar a conta para o filho pagar? Não, pessoal, o filho não paga a conta, não do bolso dele, tá? Não do bolso dele. Ele vai pagar até o limite da herança. Ele vai herdar, vamos supor aqui do pai, e o que ele herdar, ele precisa ressarcir o erário. Mas vai entrar no patrimônio do filho? Não, até o limite da herança. Vamos supor que o pai foi condenado a 8 milhões e o filho, com a morte do pai, recebeu 10 milhões. Quanto ficou para o filho? 2 milhões, porque 8 ele vai ressarcir o erário, tá bom? Até o limite da herança. Vamos supor que ele recebeu 10 milhões de herança. A administração, o judiciário, por ato de corrupção administrativa, condenou ao pagamento de 20 milhões. Quanto ele tem que dar para a administração pública? Os 10 milhões que ele herdou, tá bom? E os outros 10, professora? Infelizmente, a administração pública não tem como comprovar aí, como receber os outros 10, tá? A dívida vai morrer com o corrupto, infelizmente. Não dá para entrar na esfera, no patrimônio dos filhos ou dos herdeiros, né? E pegar o resto do dinheiro. Não dá, isso não dá para acontecer, porque, claro, ele precisa ressarcir até o limite da herança, tá bom? Vamos lá de abrangência desta lei, também alterada, esse campo de abrangência em 2021. Pessoal, olha o tanto de alteração que nós falamos até agora, né? Quanta alteração até 2021? Então vamos lá. A Lei 14.230 alterou o artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, que era de 92. Aí eu vou falar para vocês, olha, 92 era o ano que eu nasci. Alguém aí acredita? Por favor, hein, gente? Por favor, acreditem, tá? Nasci em 92, tem um cara de ter nascido em 92? Adoraria ter, hein? Ia ser bom demais ter nascido em 92, né? Então vamos lá. Alterou a Lei de Improbidade Administrativa de 92 para incluir expressamente como sujeito ativo dos atos de improbidade administrativa os políticos, os servidores públicos e os particulares em colaboração com o Estado. Pessoal, cuidado com isso. Quem é o sujeito ativo? Quem pode praticar ato de improbidade administrativa? Quem pode praticar? Político agora pode praticar ato de improbidade administrativa. Servidor público, agente público, pode. Os particulares podem
desde que em colaboração com o Estado. Vem cá. Olha aqui, pessoal. Olha aqui para mim, presta atenção. O particular sozinho, sem nenhuma relação com a administração pública, não pode praticar ato de improbidade administrativa, tá? Para que o particular pratique ato de improbidade administrativa, ou ele está associado ao agente público, ao servidor público, ou ele é um particular em colaboração com o Estado, tá bom? Sozinho, o particular não é sujeito ativo de ato de corrupção administrativa, de ato de improbidade administrativa, tá bom? Vamos lá, que a gente tem bastante coisa para falar sobre isso. Artigo 2º vai dizer: para os efeitos desta lei, consideram-se agentes públicos. Quem é agente público para os efeitos da lei? É o agente político, é o servidor público e é todo aquele que exerce, tá? Ainda que transitoriamente sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandado, cargo, emprego ou função na administração pública. Exemplo de quem exerce transitoriamente sem remuneração a função pública: mesário, tá? Mesário. De quem exerce transitoriamente a atividade pública: estagiário. O estagiário, tá bom? Então, considera-se agente público para fins da LIA todo aquele, tá? Que exerce ainda que transitoriamente e sem remuneração atos aí da administração pública nas entidades referidas na lei, tá bom? Lembra do mesário, que é gratuito, né? E lembra do estagiário, tá bom? Parágrafo único no que se refere aos recursos de origem pública. Sujeita-se às sanções previstas nesta lei o particular. Pessoa particular pode ter todas aquelas sanções da LIA? Sim. A pessoa física? Sim. A pessoa jurídica? Sim. Claro, a pessoa jurídica ela celebra, né, convênios e atos com a administração pública. Então ela pode sim receber sanções. Que tipo de sanção, professora? Ela pode receber uma sanção, por exemplo, de multa, ela pode receber uma sanção de proibição de contratar com a administração pública, né? Proibição aí de participar de licitação. São exemplos em que a pessoa jurídica pode ser aí sancionada pela lei de improbidade administrativa. Vamos lá, artigo 3º. Apenas dolosamente, tá? Aquele que mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade administrativa. Pessoal, às vezes aquele particular ou aquela pessoa que não é agente público, ela não cometeu em si o ato de improbidade administrativa, porém ela induziu ou ela concorreu para isso dolosamente, tá bom? Percebam aí que tudo eu vou ter agora a palavra dolosamente, eu preciso do dolo, tá bom? Então ela também está aí abrangida por esta lei de improbidade administrativa. Vamos lá. Os sócios, cotistas, diretores ou colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, tá, pessoal? Porque eu tenho diferença. Eu, pessoa física, sou uma coisa, eu tenho lá o meu CPF, tá? Eu tenho o meu CPF, eu sou uma pessoa. A pessoa jurídica, eu apenas administro. Eu não sou uma pessoa jurídica. Se eu tiver uma empresa, a minha empresa vai ser uma pessoa jurídica com o CNPJ dela, diferente do meu, perceba. Se ela fosse eu, né? Se essa empresa fosse a minha pessoa, ela teria vinculado a ele meu CPF, teria o meu CPF. Mas não é assim que funciona. Eu, pessoa física, sou uma. A pessoa jurídica é outra e eu apenas administro. Então, se o ato de improbidade foi cometido pela pessoa jurídica, esse ato ele não se comunica aqui com os sócios e os administradores, tá bom? Em regra, vamos lá ver quando se comunica. Salvo, que é a nossa exceção, se comprovadamente houver a participação ou benefício direto, no caso em que vai responder no limite da participação. Então, se eu, sócio ou administradora aqui desta pessoa jurídica, concorri, tá? Participei para o ato de improbidade, aí sim eu também terei responsabilidade. Do contrário, apenas a pessoa jurídica é que será responsável pelos atos de improbidade administrativa. Bora lá!
Preciso aí de uma atualização importante, preciso que vocês tenham atenção aqui também, tá, pessoal? Esta lei de improbidade, ela é do começo ao fim importante. E ela é do começo ao fim importante por quê? Porque você quer ser servidor público, porque ela foi alterada em 2021 e porque ela rege os casos de corrupção administrativa, tá bom? Então eu preciso que você, futuro servidor público, conheça a lei de improbidade administrativa, tá bom? Vamos lá comigo, isso é bom para cair em prova. Vamos lá. Importante. É viável o prosseguimento da ação de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular quando há pretensão de responsabilizar agentes públicos pelos mesmos fatos em outra demanda conexa. Professora do céu, resume esse trem aí. Bora lá. Lembra que eu falei para vocês que o particular sozinho ele nunca vai responder? Ele precisa ou estar lá prestando um serviço público, né? Ele precisa estar em colaboração com o Estado ou ele precisa ter agido junto com o agente público. O particular sozinho jamais vai responder por atos de improbidade administrativa. Porém, eu tenho aqui uma situação jurisprudencial que eu preciso colocar para vocês, que é esta situação aqui do procedimento de viabilidade de ação de improbidade contra particular sozinho. Pessoal, muito cuidado, porque esse caso concreto, o particular, em tese, estava sozinho na ação, porém nós tínhamos uma outra ação conexa. Como foi o caso? Vou explicar para situá-los e para que vocês entendam. Nós tivemos aí uma denúncia do DENIT, tá? E aí o DENIT, nem vou falar qual é o estado que estava ocorrendo essa ação, nós tivemos uma denúncia contra servidores do DENIT e nós tínhamos os particulares juntos. O que acontece? Esta ação contra os servidores do DENIT, ela iniciou em um juízo, que o tornou prevento, claro, iniciou em um juízo e ela deu continuidade. Porém, contra os particulares, iniciou-se uma outra ação, tá? Conexa a essa ação aqui. Porém, esta era uma ação e essa contra os particulares, que em tese estavam sozinhos, era outra ação. Mas percebam, pessoal, que elas eram conexas, elas estavam ligadas. Em que pese eles estarem em uma ação e o particular separado em outra, estas duas ações eram conexas. Justamente por isso, nós temos essa decisão dizendo que dava para prosseguir com essa ação de improbidade administrativa contra o particular, porque a pretensão de responsabilizar os agentes públicos pelos mesmos fatos, tá ok? Estava numa demanda conexa. Então, esse foi o caso concreto julgado aí pelas instâncias superiores, tá bom? Então, muito cuidado que se cair alguma coisa nesse tipo, perceba que eu preciso ter esta conexão, tá bom? Sujeito ativo de improbidade administrativa na nossa tabela. A nossa vida é tabela, né, pessoal? Fica mais fácil para nós visualizarmos, fica menos cansativo. Então, vamos lá. Quais são os sujeitos ativos? Os agentes públicos, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Exemplo, mesário. Um terceiro que induza ou concorra para a prática do ato de improbidade, tá bom? Claro, coloquei aqui para vocês, ó, deve haver a participação do agente público, porque o particular sozinho, sem o agente público ou que não esteja em colaboração com a administração pública, jamais será sujeito ativo de improbidade administrativa. Vamos lá, quem pode praticar ato de improbidade? Então, sujeito ativo próprio, aquele funcionário público ou agente público ou servidor público, como você preferir a nomenclatura, temporário ou permanente, tá bom? Com ou sem remuneração, de qualquer vínculo de investidura, eleito, nomeado, designado, contratado, tá bom? Pode exercer cargo, emprego, função, mandato da administração pública, tá ok? Observação que eu coloquei para vocês. O agente pode se valer do corpo jurídico do órgão para defender ou contratar advogado sem custas. Vamos lá, eu estou em um determinado órgão e eu pratico um ato de improbidade administrativa. Eu posso me valer do advogado, do setor jurídico, aí desse órgão, para me defender contra esses atos de improbidade administrativa? Diz para nós o STJ. Se eu pratiquei o ato de improbidade administrativa como representante do órgão, beleza, cheque, ok. Se eu pratiquei o ato de improbidade administrativa representando o órgão em que eu estou lotado, sim, eu posso me valer do corpo jurídico aí deste órgão para me defender. Agora, se for em benefício próprio, tá ok? Aí não. Em benefício próprio, eu não posso me valer do corpo jurídico do órgão a que eu estava vinculada.
Fácil até aqui, pessoal? Bem tranquilo, né? A lei de improbidade administrativa, ela é grande, nós tivemos muitas alterações, mas ela não é uma lei difícil, né? É uma lei bem tranquila, bem fácil da gente estudar. Vamos lá. Terceiros que induzam ou concorram para a prática do ato, eu vou chamar de sujeito ativo impróprio, porque eles são terceiros que, percebam, apenas induziram ou concorreram. Eles não efetivamente praticaram o ato. Claro, eles também serão punidos pela lei de improbidade administrativa, porém eu vou chamá-los de sujeito ativo impróprio, porque não necessariamente eles colocaram a mão lá e fizeram o ato de improbidade administrativa ou cometeram o ato. Eles apenas induziram ou concorreram, tá bom? Apenas induziram ou concorreram. Se liga! Bora lá! Terceiros que induzam ou concorram para a prática do ato ou dele se beneficiem de qualquer forma, chamo de sujeito ativo impróprio. Basta que ele concorra, induza ou se beneficie. Pessoal, a lei não me pede mais nada, a lei só me pede que ele concorra, induza, se beneficie dolosamente do ato, tá bom? Claro, o ato, quem vai praticar? O agente público. É só o agente público que consegue ou particular em colaboração. Mas este terceiro que se beneficiou também vai responder por ato de improbidade administrativa. Se liga 2. A pessoa jurídica pode ser responsabilizada por ato de improbidade administrativa, tá bom? Sempre a pessoa jurídica pode ser responsabilizada por ato de improbidade. E os sócios? Podem? Podem, se comprovar que também agiram junto com a pessoa jurídica e se beneficiaram. Perceba que neste caso, o sócio aí vai ser um terceiro, tá ok? Vamos lá. É uma discussãozinha doutrinária, mas que eu preciso trazer para vocês, porque o STJ já se pronunciou algumas vezes acerca disso, tá bom? Para o STJ, só o presidente da República não está submetido à lei de improbidade administrativa, tá ok? Isto porque a Constituição não trouxe expressamente essa previsão. Então, para o STJ, só o presidente da República que não está abrangido pela lei de improbidade administrativa. Motivo, a Constituição não trouxe esta previsão expressamente, tá ok? Sujeitos passivos da improbidade administrativa, tá bom? Quem que pode sofrer o ato de improbidade administrativa? Nós já sabemos que é a administração pública, mas quem da administração pública? A direta, a indireta? Vamos lá aqui para a tela ver. Sujeitos passivos da improbidade administrativa. Administração pública direta e indireta de todos os poderes e entes da federação, tá ok? Estado, município, união, territórios, tá bom? Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Todas essas podem ser sujeitos passivos de atos de improbidade administrativa. Lembra da Petrobras, né? Imagina quanto que a Petrobras não foi sujeito passivo, aí não sofreu com atos de improbidade administrativa, com corrupção administrativa aí comprovados e aí também trazidos aí pela mídia, né? Entidade privada também, pessoal, entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Essa entidade privada, apesar de não ser administração pública no sentido estrito, ela também pode sofrer ato de improbidade administrativa porque ela recebe dinheiro do governo. Exemplo, professora, SESI, SENAI, tá? SESI, SENAI, SESC e etc. São todas entidades privadas, que a gente chama isso aqui de terceiro setor, tá? Por exemplo, o terceiro setor que recebe uma subvenção, um benefício ou incentivo fiscal aí da administração pública. Só essas, professora, do terceiro setor? Claro que não. Qualquer entidade privada que receba aí benefício, ajuda, subvenção ou incentivo do governo, tá ok? Da administração pública. E aí, por fim, entidade privada para a qual o erário haja concorrido para a criação ou custeio. Pessoal, essa entidade privada, a administração pública ajudou a criá-la e também concorre para o custeio, tá bom? E aí, claro, ela é privada, a administração pública só ajuda no custeio. Então, neste caso, a sanção para aquele que pratica ato de improbidade administrativa se limita à repercussão do ilícito sobre as contribuições do cofre público. Então, vamos supor que 80% é privado e 20% vem do órgão público. Então, eu vou calcular aí a sanção do agente público, do sujeito ativo,
eu vou calcular em cima de 20%, que se refere à cota parte aí de custeio da administração pública, tá? Então eu vou fazer o cálculo aqui da recuperação do ilícito em cima de 20% no meu exemplo, tá ok? Professor, e se ele concorre com 80%? Então eu vou fazer 80%. E se ele concorre com 50%? Eu vou fazer o cálculo da sanção limitado aí a 50%, então, que é a contribuição dos cofres públicos. Vamos lá agora falar sobre declaração de bens, tá, pessoal? Essa declaração de bens é tranquila e vocês só precisam saber, e claro, vocês farão essa declaração de bens, inclusive, e vocês precisam saber que ela está na Constituição Federal, tá bom? Vamos lá. Toda vez que você passa em um concurso público e você é chamado para ser, que é nomeado, né? Você é chamado para tomar posse, você precisa fazer uma declaração de bens, tá? E logo em seguida, aí, passando-se os anos, você também fará uma declaração anual de bens, que pode ser substituída pelo seu imposto de renda, tá? A declaração ela pode ser substituída pelo seu imposto de renda. Professora, para que eu preciso declarar os meus bens para a administração? Para que, caso ocorra algum ato de improbidade administrativa ou de enriquecimento ilícito ou de alteração gritante, brutal do seu patrimônio, a administração consiga fazer este comparativo e saber quanto de patrimônio aí você acresceu, tá bom? Ilicitamente. Claro, você começa aí, quando a gente é concurseiro, o que a gente tem? Olha, uma bicicleta, às vezes, né, pessoal? Às vezes. Tem uma moto, às vezes, mas a gente não consegue nem abastecer. A gente tem um carro, misericórdia, pagar imposto é melhor pagar cursinho, né? Pra gente pagar aí as nossas contas futuras. Pessoal, a vida do concurseiro não é fácil. O computador do concurseiro já tá enguiçado, a mesa do concurseiro ela tá caída, os livros do concurseiro estão aí precisando ser trocados sempre. Então a vida do concurseiro não é fácil. Geralmente quando nós entramos na administração pública, a nossa declaração de bens ela é quase nula. Aí, passado 2, 3, 4 anos, né, pessoal? Você começa a declarar um carro, a aquisição de um imóvel à vista? Não, financiado, pessoal, financiado, claro. Isso se sobrar, né, pessoal? Porque que acontece? Parece que é uma mágica quando você entra no concurso público aí, no seu cargo dos seus sonhos aí, você já faz um consignado, é impressionante. Para os meninos que vão entrar aí na polícia, é filho, né, pessoal? Meu Deus do céu, como mulher gosta de policial, né? Os homens, quando entram, a primeira coisa que faz, filho, aí tem pensão para pagar. Não, pessoal, brincadeira à parte, tá? Brincadeiras à parte aí, mas é mais ou menos assim, é para ver a sua evolução patrimonial, tá? Então essa declaração de bens aí serve justamente para ver a sua evolução patrimonial. Procedimento administrativo e processo judicial na Lei de Improbidade Administrativa. Vamos lá. A Lei de Improbidade Administrativa permite que qualquer pessoa represente a autoridade administrativa para que seja instaurado, tá bom? O procedimento. Porém, pessoal, é o Ministério Público o responsável aí por instaurar o procedimento judicial para a Lei de Improbidade Administrativa, tá ok? Então lembra disso. A partir de 2019, nós tivemos essa alteração e passou a ser expressamente permitida também o acordo de não persecução, tá bom? No âmbito das ações de improbidade administrativa. Professor, o que é esse acordo de não persecução? É um acordo feito entre o Ministério Público e o autor, o sujeito ativo, né? O autor da improbidade administrativa, que agora já é réu, é feito entre o réu e o Ministério Público para que não haja esta persecução, para que não haja esta ação civil, tá bom? É um acordo, o acordo de não persecução, é um acordo firmado entre o réu e o Ministério Público para que, desde que, cumprido todas as regras impostas no acordo, seja extinta aí essa ação e ela não venha nem a continuar, tá ok? O que tem que ter nessa ação, professor? Nesse acordo? Não sei, pessoal, depende do Ministério Público, depende se o Ministério Público ver que este acordo vai funcionar, depende do Ministério Público, depende do Ministério Público avaliar se isto é viável, tá ok? Depende da gravidade das condutas efetuadas aí contra o erário, contra os cofres públicos. Tudo isso depende, mas eu preciso que vocês saibam que de 2019 em diante é permitido que o Ministério Público realize o acordo de não persecução, tá ok? Para que esta ação de improbidade administrativa nem venha a acontecer. Vamos lá. Quando o juiz for aplicar as penas, ele vai levar em consideração a extensão do dano, bem como o proveito patrimonial do agente.
Claro, na hora que ele for aplicar pena, ele vai analisar a extensão do dano e os efeitos patrimoniais também. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam depois do trânsito em julgado. Claro, a perda da função pública, eu preciso de trânsito em julgado, que é o que mesmo? Transitar em julgado não cabe mais recurso, é o meu esgotamento de instâncias, tá bom? E a suspensão dos direitos políticos também só depois do trânsito em julgado. Por isso que as pessoas aí condenadas em primeira instância pela lei de improbidade administrativa, elas querem se socorrer de diversos recursos, né? Elas querem impetrar aí diversos recursos para que elas possam adiar aí a suspensão dos direitos políticos, principalmente para serem elegíveis, os agentes públicos, né? E para que também não percam a função, tá bom? Mas tem possibilidade, professora, de perder a função pública antes do trânsito em julgado? De perder, não. Mas de suspender, a gente vai ver logo em seguida, tá bom? Então, vamos lá. A autoridade judicial ou administrativa pode determinar o afastamento. Eu posso afastar esse servidor público ou agente público do exercício do cargo, emprego ou função. Claro, né, pessoal? Sem prejuízo da remuneração. Quer dizer, ele vai ser afastado por um determinado tempo, só que ele vai continuar recebendo. Professora, mas não seria justo cortar a remuneração dele? Não, pessoal, não seria justo, sabe por quê? Esse afastamento é cautelar. Pode ser que ele nem venha a ser condenado aí pela lei de improbidade administrativa. Imagina, se ele comprova aí a inexistência do fato no final, ou que ele não é o autor, ele ficou sem... Olá, meus amigos! Eu estou aqui para fazer um convite muito especial para todos aqueles que desejam ser futuros guardas municipais civis do município de Astolfo Dutra, em Minas Gerais. Eu sou professor LAC, concurseiro profissional e especialista em concurso público, que somente no ano de 2022 eu fui aprovado em 11 concursos públicos. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. O nosso querido site lá Concursos, nós estamos especializando em concursos de guardas municipais. Nós estamos atendendo aí vários concursos de guardas municipais e eu tenho certeza absoluta, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir a nossa metodologia do personal coach, personal significa pessoal e coach significa treinador, você terá reais condições de aprovação nesse concurso. O nosso serviço é muito bom, pode acreditar. Vem comigo que eu vou apresentá-lo a vocês, né? Primeiramente, né, professor, aí ó, Guarda Municipal Civil, né, Astolfo Dutra, Minas Gerais, o nosso curso é 100% online, completo e atualizado, tá certo? O edital publicado, ponto a ponto do edital, tá? Nosso personal coach começa o dia 19/6. Olha só, né, por apenas R$100, é isso mesmo, por apenas R$100, você vai ter acesso a esse nosso grande conteúdo. Informações básicas do concurso, que nesse vídeo você vai ter também uma consultoria, a gente vai analisar os principais pontos do edital. Primeiro, as inscrições serão abertas a partir do dia 31/7, vão até o dia 31/8, a prova ocorrerá apenas no dia 8/10, ou seja, dará tempo de você estudar 100% do nosso conteúdo e aqui está o conhecimento necessário para a sua aprovação. Banca Consulplan. Tá, uma banca Consulplan. Então temos aí o prefeito, né, aí do edital. Tá? Não é um concurso apenas para o cargo de guarda municipal. Tá? Essa parte básica nossa aqui serve também para os outros cargos, caso você aí tenha interesse, você pode estar estudando. Especificamente para a guarda municipal, nós temos aqui, né, 6 vagas mais cadastro de reserva para o sexo masculino e nós temos aí 2 vagas para o sexo feminino, né? Então, 8 vagas aí mais cadastro de reserva. Vale a pena lembrar que o requisito básico é o nível médio completo, aí mais a CNH, né, carteira de habilitação AB, né? A e B, não AB, né? Requisitos, tranquilo, né? Aí, ó, tá? Requisito tranquilo aí. Tá? Nomeação, beleza, né? Requisitos para investidura dos cargos, né? Tranquilo, né? Sem problema nenhum, né? Vem comigo. Como é guarda municipal, nós temos que seguir a 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, então lá diz que é nível médio, lá diz que tem que ter TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação psicológica e entre outros, né? Como é que vai ser a avaliação, né? Olha só, língua portuguesa, 100% disponível, raciocínio lógico matemático, 5 questões, conhecimentos gerais, 5 questões, noções de direito constitucional, 5 questões, noções de direito administrativo, 5 questões, conhecimentos específicos do cargo, 5 questões, peso 1. No total, você tem 30 questões, né, peso aí
30, né? Então, isso aqui é para o cara. Professor, eu vou fazer, por exemplo, para auxiliar administrativo. Cara, esses conhecimentos básicos aqui servem para todos os concursos, né? Todos esses cargos aí. Então, você pode estar estudando com a gente. Olha aí, língua portuguesa, tudo isso por R$100. É isso mesmo, R$100. Você pode dividir ainda em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, né? R$100 é um investimento aí bastante em conta. Ó, língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático. Tá? Nós temos aqui conhecimentos gerais, que é um programa de atualidades. Nós temos aqui um programa de atualidades. Direito constitucional, bacana, artigo por artigo da Constituição. Direito administrativo, tranquilo, né? Porque para você acertar todas as questões aí na sua prova. E nós temos aqui os conhecimentos específicos, é ponto a ponto do edital. Só tem uma observação, tá? Que é o seguinte, não, essas leis aqui, Estatuto da Mulher, Maria da Penha, desarmamento, idoso, Código de Trânsito, né? ECA, né? Constituição Federal, Lei de Improbidade Administrativa, bacana, né? Fechou. Somente a Lei Municipal 13.308 de 2007, nós iremos gravar caso fica condicionada a gravação da lei municipal à efetivação de 50 matrículas, né? Eu mesmo sou aí especialista em estatuto, eu terei o maior prazer de gravar, caso a gente tenha aí 50 matrículas, nós iremos fazer a gravação dessa lei aí, ponto a ponto e artigo a artigo. Então, meus amigos, está aí a oportunidade, vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.